de Tilahai. Capítulo 4. Pedro, o sanguíneo. Pedro é provavelmente o personagem mais querido do Novo Testamento. A razão é muito simples. Como é totalmente extrovertido, seus defeitos são visíveis a todos. Ele tropeça de modo impetuoso pelas páginas dos Evangelhos, deixando à mostra a carne crua do sanguíneo. Em um momento é amável e alegre, no outro, assusta com suas atitudes. Sem dúvida alguma, é o homem mais sanguíneo da Bíblia. Examinemos as qualidades desse temperamento. O sanguíneo é caloroso, amável e simpático. Atrai as pessoas como se fosse um imã. Tem bom papo, é otimista e despreocupado, é a vida da festa. É generoso, compassivo. Adapta-se ao ambiente e ajusta-se aos sentimentos alheios. Porém, como os outros temperamentos, tem seus defeitos. Em geral, tem pouca força de vontade, emocionalmente instável e explosivo, irrequieto e egoísta. Na mocidade, é considerado aquele que vai ser mais bem-sucedido, raramente, entretanto, alcança o que dele se espera. Tem grande dificuldade em seguir detalhadamente as instruções e quase nunca fica quieto. No fundo dessa capa de ousadia, ele é muitas vezes inseguro e temeroso. Os sanguíneos são bons vendedores, oradores, atores e, não raro, tornam-se líderes. O apóstolo Pedro é, com exceção do Senhor Jesus Cristo, o homem que mais sobressai nos evangelhos e ocupa situação relevante nos primeiros 10 capítulos de Atos. Ele falava mais do que os outros discípulos e conversava, com maior frequência, com o Senhor. Nenhum discípulo, a não ser Judas, o Iscariotes, teve reprovação mais severa, e nenhum outro discípulo ousou, como ele, repreender o Senhor. Por outro lado, nenhum discípulo testemunhou, como Pedro, tanto respeito e amor por Cristo e nenhum outro recebeu louvor tão pessoal do Salvador. Pedro tinha o carisma que atrai as pessoas, sejam elas daquele primeiro século, sejam os leitores do século XXI. Sem dúvida, Pedro exibia calor, intensidade e ação dinâmica. Essa qualidade sanguínea é provavelmente a razão pela qual Hipócrates concluiu ser esse temperamento causado por sangue quente. Alexander Witt disse dele: a pior doença do coração humano é a frieza. Bem, Pedro tinha muitos defeitos, porém jamais coração frio. As falhas de Pedro estavam todas justamente no calor de seu coração. Tinha a mente vibrante, era impulsivo demais, cheio de entusiasmo. Seu coração quente sempre lhe subia à boca e muitas vezes ele falava quando deveria ter ficado quieto. Pedro era transparente e nunca deixava seus amigos em dúvida quanto ao que pensava, ele lhes falava tudo. Essa tendência tão extrovertida torna seu temperamento mais fácil de escolher para estudo na Bíblia. O único que encontra dificuldade em diagnosticar um temperamento sanguíneo é o próprio sanguíneo. Ele raramente analisa seus pensamentos e suas ações, apenas irrompe com impulsividade e se lança de uma crise a outra. Muitos sanguíneos têm provocado gargalhadas nos amigos ao declarar: não consigo determinar meu temperamento. O sanguíneo é o único que não sabe. Evidentemente, ele tem pouca habilidade analítica e não é dado à introspecção ou ao autoexame. Pedro deixa a impressão de ter sido um homem de grande estatura física, quando caminha vigorosamente pelas páginas dos primeiros 5 livros do Novo Testamento. Não temos, é claro, como saber ao certo, porque não há uma descrição física do apóstolo. Em geral, os sanguíneos impetuosos que fazem a história em lugar de escrevê-la são homens de grande porte. Pedro devia ser assim. Não importa qual a circunstância, ele sempre sobressaía, nascerá para ser líder. O relato bíblico sobre Pedro é bem completo, o que faz dele um excelente exemplo para nosso estudo. É fácil diagnosticar suas qualidades e seus defeitos. Em Atos, temos detalhes que demonstram como o Espírito Santo o fortaleceu em suas fraquezas. Em lugar de experimentar a frustração comum à maioria dos sanguíneos, Pedro foi de tal forma encorajado quando experimentou a plenitude do Espírito que se destaca como um dos sanguíneos mais bem-sucedidos de que temos conhecimento. Ele não só foi o homem de maior influência na igreja dos primeiros tempos, como continua um desafio para os cristãos. Um exemplo do que o Espírito Santo pode fazer com uma vida entregue a ele. Impulsivo. Quando André levou a Jesus seu irmão sanguíneo, Simão, este parecia bem longe de se tornar um futuro líder espiritual. Pelo contrário, era apenas um pescador barulhento, profano e genioso, cujo traço mais evidente era a impulsividade. Quando agia, fazia-o de imediato, como dizem as Escrituras. Quando um diálogo ia cessando, era ele quem o continuava. Falava pelos cotovelos. Era chamado que fala pelos discípulos. As palavras, então disse Pedro, são introdutórias de mais expressões do que a soma total das falas de todos os outros discípulos.
Quando o Senhor chamou a Pedro em Mateus 4:20, sua pronta reação foi: no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quando as viagens de Jesus levaram os discípulos para perto da casa de Pedro, este, impulsivamente convidou a todos para comer e dormir ali, não levando em consideração o fato de sua sogra estar doente. Marcos 1:29 e 30. Porém, como acontece tantas vezes na vida de um cristão sanguíneo, o Senhor Jesus se interpôs, curando milagrosamente a mulher que passou a ajudar a esposa de Pedro a servir. O temperamento impetuoso de Pedro é visto com clareza na noite em que Jesus andou sobre o mar. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14:28 e 29. Quem, a não ser um sanguíneo impulsivo e até um tanto infantil, iria querer deixar a segurança do barco e andar por cima d'água? Essa história ilustra também uma tendência comum, porém menos notada. Apesar de sua valentia e coragem aparentes, em geral o sanguíneo é bastante medroso. Salta sem olhar, mas logo fica apreensivo quanto às consequências do salto. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Depois de alguns passos na água e em vez de olhar para o Senhor, reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14:30 e 31. Essa característica do sanguíneo de saltar antes de olhar e depois tremer, com as possíveis consequências, mudará quando o Espírito Santo transformar sua vida. Ele se tornará pacífico, terá domínio próprio e esperará no Senhor, em vez de correr desesperadamente em todas as direções. Em lugar de tremer, manterá seus olhos fixos em Cristo e nas circunstâncias em que se encontra. Quem vê a situação terá suas dúvidas, mas Pedro é um bom exemplo do que se deve fazer quando dúvidas, ansiedades ou temores tomam conta de você. Ele clamou: Senhor, salva-me. E Cristo salvou. Não devemos ser demasiadamente severos com a atitude incrédula de Pedro nessa ocasião. Ao menos ele teve fé a ponto de sair do barco e entrar no mar impetuoso. Foi mais do que os outros discípulos fizeram, e alguns deles teriam lucrado se tivessem o espírito mais audacioso. Uma das explosões de Pedro nos oferece um vislumbre cheio de humor quanto a seu constante impulso para falar. Na posição de um dos 3 discípulos preferidos, Pedro, juntamente com Tiago e João, foi com o Senhor, ao Monte da Transfiguração. Jesus foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. A esses 3 homens foi dado o privilégio de ver a glória divina do Senhor brilhando por meio de sua humanidade. Então apareceram Moisés e Elias, 2 dos homens mais respeitados da história de Israel, conversando com Jesus. Incontrolavelmente comovido, como nos relata a Bíblia, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mateus 17:1 a 13. Sempre que um sanguíneo não sabe o que fazer, ele fala. É certo que romperá qualquer período de silêncio tenso com palavras, por vezes ditas na hora errada, desnecessárias ou até mesmo inconvenientes. Esse foi o caso de Pedro. Ninguém havia perguntado, porém ele já veio como uma resposta. Se houve uma hora em que se devia manter a boca fechada, essa foi uma delas. Mas Pedro não se sentiu envergonhado. Ele tinha que dizer algo, então falou inadvertidamente: Senhor, é bom estarmos aqui. Não é um exemplo clássico? Ali estava ele, desfrutando o raro privilégio de ver 2 homens que haviam morrido cerca de 1000 anos antes, e disse: é bom estarmos aqui. E isso não bastou. Nosso tagarela impulsivo prossegue sugerindo que façam 3 tendas. Não lhe ocorreu que os espíritos de homens mortos não precisam de tendas, e que permanecer no cume do monte faria malograr o propósito de Nosso Senhor em vir ao mundo. Sei que as intenções de Pedro eram boas, geralmente o são, mas nada muda o fato de que suas ideias impulsivas e impensadas são frequentemente mal dirigidas. Nessa ocasião, ele estava tão enganado que o Deus Todo-Poderoso falou dos céus estas palavras: Este é o meu filho amado de quem me agrado. Ouçam-no. Pedro deveria ter escutado e não falado. Mateus 17:5. A ilustração mais conhecida da impulsividade de Pedro deu-se no jardim do Getsêmani. O Senhor Jesus acabará de beber do cálice da nova aliança em seu sangue e estava pronto a se oferecer em sacrifício pelos pecados do mundo. Uma multidão armada de espadas e archotes, vinda da parte do sumo sacerdote, fariseus e oficiais do povo, surgiu para prendê-lo à força.
João nos conta que Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco, João 18:10. É claro, Pedro era pescador, não esgrimista. Provavelmente apontou para a cabeça de sua vítima, mas ou o homem se abaixou ou Pedro não tinha prática, por isso só lhe cortou a orelha. Mateus explica a razão da atitude de Pedro quando Jesus perguntou: Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. O problema de Pedro era que ele não pensava. Os sanguíneos por natureza agem, não pensam. Quando pressionados, têm de fazer alguma coisa. Essa falta de reflexão causa a perda de ricas bênçãos na vida dos sanguíneos. Por exemplo, quando Pedro e os demais discípulos lamentavam a morte do Senhor, algumas mulheres foram dizer-lhes que haviam estado junto à sepultura, encontrando-a vazia, e viram um anjo que lhes dissera: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:6. Como era de esperar, os 2 homens correram para a sepultura. João, sendo mais jovem, chegou antes, mas parou à entrada do túmulo vazio. Ao chegar, Pedro empurrou o companheiro para passar à sua frente e correu para dentro do túmulo. Ao contrário de João, que viu a evidência e creu que Cristo ressuscitara, Pedro saiu triste dali e confuso, pois suas emoções ofuscaram-lhe a percepção do óbvio, que fizera de João um crente. João 29. Somente depois que o Senhor apareceu-lhe pessoalmente foi que se convenceu de que Jesus tinha realmente ressuscitado. Outra história encantadora, que nos revela algo da impulsividade de Pedro, ocorreu no Mar da Galileia, depois da ressurreição de Cristo. João relata João 21, 1-11 a decisão de Pedro: Vou pescar. Como da outra vez eles pescaram, a noite toda sem sucesso. Jesus surgiu na praia e mandou que os discípulos lançassem as redes do outro lado do barco. Obedeceram e de repente tinham tantos peixes na rede que não puderam içá-la. João exclamou: É o Senhor. Quando Pedro ouviu isso, esqueceu-se dos peixes, pulou na água e nadou até Jesus. Tipicamente sanguíneo, deixou o trabalho inacabado quando encontrou algo mais atraente para fazer. Nós elogiamos Pedro por seu amor a Cristo nessa ocasião, mas ele deixou a tarefa para os outros terminarem, apesar de lhes ajudar quando chegaram mais perto da praia. Os sanguíneos não são preguiçosos, mas tendem a pular de uma coisa para outra, têm pouca capacidade de concentração. Desinibido. Nem todas as ações impetuosas de Pedro foram de efeito negativo. Em diversas ocasiões ele fez ou disse inesperadamente coisas tão maravilhosas que até hoje, quando lemos os relatos, sentimos nosso coração aquecer. Os sanguíneos têm essa agradável capacidade. Na hora em que se está mais irritado por causa da falta de consideração alheia, eles fazem alguma coisa que inspira afeto. Assim era Pedro. É muito difícil não amar um sanguíneo, às vezes, apesar dele mesmo. Um desses episódios ocorreu nos primeiros dias do ministério de Nosso Senhor. Lucas 5, 1-11. Uma multidão se aglomerou ao redor de Jesus à beira-mar, para ouvir seus ensinamentos. Ele entrou no barco de Pedro e pediu que o empurrasse para um pouco mais longe da praia. Terminando a mensagem, Jesus pediu a Pedro: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos: Lancem as redes para a pesca. Simão o sanguíneo, em desânimo, respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Uma das tendências de sua personalidade valeu-lhe bem, pois os sanguíneos gostam de agradar. Têm prazer em se acomodar às pessoas e muitas vezes fazem qualquer coisa que possam para não descontentar. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Logo que lançou a rede, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, a ponto de começarem a afundar. Foi então que Simão, o sanguíneo, fez algo que enternece o coração dos cristãos. Comovido sem acanhamento algum, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, retira-te de mim, porque sou homem, pecador. Essa emoção explícita é típica do sanguíneo. Muitas pessoas julgam que quem possui esse temperamento é hipócrita ou um tanto falso por ter atitudes precipitadas em público. Isso não é verdade. Os sanguíneos são muito desinibidos, com tendência a fazer aquilo que lhes vem à cabeça. Provavelmente a impulsividade os preocupará mais tarde, mesmo assim é comum vê-los mostrar seu íntimo com toda sinceridade. Sem dúvida era esse o caso de Simão, que se esqueceu de todos os demais e adorou abertamente o Senhor.
Essa sinceridade é evidenciada quando, pouco tempo depois, ele obedeceu ao chamado do Mestre, deixando suas redes e seguindo-o, falante. Encontramos outro efeito positivo da língua impulsiva de Pedro em Mateus 16, 13-20. Na metade de seu ministério de 3 anos e meio, Nosso Senhor perguntou aos discípulos quem os homens pensavam que ele fosse. Responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Instantaneamente Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse belo testemunho agradou tanto ao Salvador que este replicou: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O testemunho de Pedro quanto à identidade de Jesus foi o mais verdadeiro, até aquele momento na vida do Senhor. Demonstra que já naquele momento, Deus estava falando-lhe ao coração. Os sanguíneos têm enorme capacidade de responder com entusiasmo a esse tipo de motivação, por isso seus espíritos os compelem a andar nos caminhos de Deus quando permitem que Ele lhes fale com regularidade por intermédio de sua palavra. Porém, devido ao fato de a mente, bem como as experiências, levar o coração a sentir, é muito importante que o sanguíneo avalie seus pensamentos. Duvido que a resposta de Pedro fosse premeditada. Ele não era analítico, mas ouvirá os ensinos insuperáveis de Cristo e tinha visto sua vida singela e santa durante quase 2 anos. Intimamente sabia que esse homem era mais que humano, era divino. Então, quando a pergunta lhe foi feita, Pedro apenas disse o que sentia. Somos todos inspirados pela resposta maravilhosa de Simão, o sanguíneo. De todos os eventos na vida do apóstolo sanguíneo, meu episódio favorito se encontra em João 6, 66-69. Se esse fosse o único episódio relatado da vida de Pedro, eu já o amaria tão somente por isso. O Senhor Jesus era divino, quando andou sobre a terra, mas era também genuinamente humano, a ponto de ter fome, cansaço, entristecer-se, chorar e ser movido de compaixão. Perto do fim de seu ministério terreno, João nos relata um desses momentos. Muitos queriam seguir Jesus a fim de receber os pães e peixes e suas curas, enquanto Jesus queria que as pessoas o adorassem pelo que era, por quem era, e pela verdade que proferia. Começou então a enfatizar as dificuldades que seus seguidores encontrariam se realmente o aceitassem e acompanhassem. Isso foi difícil demais para um grande número de pessoas, pois lemos que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Com profunda tristeza, o mestre perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Pedro, amável e impulsivo, quebrou o silêncio com as palavras imortais: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6,69. Em quase 2000 anos, homem algum pôde superar essa declaração clássica. Sim, Pedro era todo coração. Mas quando aquele coração estava firmado em Jesus Cristo, ele se saía muito bem. Por outro lado, quando seu afeto se fixava em outros ou em si mesmo, ele se saía mal. Esse problema não se limita aos de temperamento sanguíneo. O sucesso da vida de qualquer cristão é determinado pela direção do coração. É por isso que o Espírito Santo nos instrui: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 13:2. Egoísta. Outra tendência da pessoa sanguínea é o egoísmo. Segundo seu tipo, Pedro não poderia ter sucesso sem que isso lhe subisse à cabeça. No mesmo capítulo em que Mateus relata sua excelente confissão, Mateus 16, vemos sua queda trágica. O Senhor elogiou a Pedro no versículo 17 por aquilo que ele dissera e prometeu-lhe as chaves do reino dos céus. Mais tarde, Pedro, cheio do Espírito Santo, usou essas chaves ao pregar o Evangelho aos judeus, Atos 2, e na primeira pregação do Evangelho aos gentios, Atos 10. Mas em seu fervor, teve a ousadia de repreender o próprio Senhor Jesus, chamando-lhe a atenção pelo que pretendia fazer. Depois da confissão de Pedro, o Senhor começou a preparar o espírito de seus discípulos para o verdadeiro propósito de sua vinda. Ele lhes informou de que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Até então Pedro aceitara tudo o que o Senhor Jesus dizia. Mas a ideia de sua morte o chocou. O apóstolo rejeitou tão veementemente essa possibilidade, que pareceu não ouvir a promessa do Salvador de ressuscitar ao 3º dia.
Simão o sanguíneo ficou tão agitado que colocou as mãos sobre Jesus, pois diz o texto. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Alguns momentos antes, reconhecera Jesus como filho do Deus vivo, porém agora queria corrigi-lo. De modo egoísta começou a falar ao Cristo, filho do Deus vivo, o que ele deveria fazer. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mateus 16:22. O sanguíneo Simão estava errado, pois no fim aquilo aconteceu mesmo e Jesus foi crucificado. Na realidade, se não houvesse ocorrido, jamais teríamos recebido o perdão por nossos pecados. A ação impulsiva de Pedro, motivada pelo egoísmo, valeu-lhe a repreensão mais severa jamais feita por nosso Senhor a qualquer pessoa, com exceção de Judas Iscariotes e dos fariseus. Voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O espírito do discípulo, por certo, ficou esmagado com a censura. A Bíblia não diz isso, mas muito provavelmente ele terá ficado desnorteado por algum tempo. Geralmente os sanguíneos são, assim mesmo, tendem a se ofender com facilidade, mesmo que se recomponham dali a pouco. Essa história nos dá uma excelente ilustração de um problema comum a todo sanguíneo. A tendência egoísta de Pedro o tornava vulnerável aos dardos de orgulho do diabo. O Senhor revelou que Satanás era o autor daquelas palavras. Anos mais tarde, Pedro deu instruções em sua primeira epístola 5:9 que lembram esse evento. Ele retrata o diabo como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao lermos esse texto, pensamos no diabo tentando fazer com que os cristãos neguem ao Senhor, cometam adultério ou qualquer outra forma grosseira de pecado. Mas Pedro estava escrevendo a respeito da humildade. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro sabia por experiência própria que o diabo ruge ao nosso redor, procurando atiçar as inclinações egoísticas para que se transformem em orgulho. Mas a arrogância será abatida. A queda de Pedro deu-se quando ele permitiu que o diabo tomasse as palavras de louvor do Senhor e as transformasse em um incêndio de orgulho. Quando damos lugar à soberba, extinguimos o Espírito Santo em sua obra interior, e logo essa falha se expressa em ação desonrosa para Cristo. Simão, o egoísta, serve de aviso para que resistamos a essa tendência, pois, ao fazê-lo, estaremos também resistindo a Satanás. A propósito, os sanguíneos não mantêm um monopólio sobre esse tipo de fraqueza. Interesseiro. Por natureza, o sanguíneo é muito generoso. Se vê alguém passando necessidade, sua reação emocional geralmente é de compaixão. Durante a Grande Depressão Financeira dos Estados Unidos, o sanguíneo meu pai, com esposa e 3 filhos em casa, ficou tão comovido ao ver um menino faminto, que impulsivamente deu-lhe seu último vintém. Essa foi uma generosidade louvável, motivada pelo coração e não pela mente. Sem dúvida, Pedro era assim. Mas há também no sanguíneo uma forte tendência de sentir-se inseguro. Essa ansiedade, juntamente com o desejo de projeção pessoal, motivou Pedro a fazer um pedido em seu próprio interesse. O Senhor Jesus usou o jovem rico como exemplo para ensinar a seus discípulos o quanto é difícil para quem ama seus bens terrenos entrar no reino do céu. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Mateus 19:27. Provavelmente esse pensamento egoísta não foi só de Pedro, mas tinha de haver um sanguíneo para colocá-lo em palavras. A resposta do Senhor revela a natureza da verdadeira fraqueza, pois diz: muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Mateus 19:30. Qual era o verdadeiro problema de Pedro? Ele buscava posição já no primeiro século. Deve haver um pouco desse comportamento em todo homem, pois, quem pode dizer que jamais fez essa pergunta tão humana? O que ganho com isso? Só o Espírito Santo pode nos dar uma disposição consistente de autossacrifício, tão essencial ao cristão genuíno. Fanfarrão. Uma das falhas mais evidentes do sanguíneo é sua tendência à fanfarrice. Tudo que ele faz ou tem é o melhor. Mesmo quando merece elogios, sua tentação de alardear seus haveres ou feitos torna-o antipático e decepciona. É só dar-lhe corda, e ele acaba se enforcando verbalmente. Foi o caso daquela noite memorável no cenáculo, quando o Senhor Jesus disse aos discípulos que todos se escandalizariam por sua causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26:31. Pedro, o fanfarrão, não podia deixar passar essas palavras sem desafiá-las. Mais uma vez repreendeu o Senhor dizendo: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mateus 26:33.
O Senhor Jesus prosseguiu dizendo claramente: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mateus 26:34. Pedro ofereceu então uma resposta veemente: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Mateus 26:35. Não é impressionante? Mas a estrada do sucesso não se faz apenas de boa intenção. A resposta de Pedro nessa ocasião foi sincera. Uma das características menos compreendidas desse temperamento é sua sinceridade. Você já notou como o sanguíneo é rápido e espalhafatoso em assumir compromissos ou fazer promessas? Quando não consegue cumpri-los, deixa de pagar ou chega atrasado, fica conhecido como mentiroso relapso. Na realidade, entretanto, o comprometimento é bem sincero, ou melhor, sinceramente sanguíneo. No cenáculo, ser fiel a Jesus era de suma importância para Pedro e foi muito fácil prometer por estar na presença do Senhor. Mas é uma característica dessa personalidade se deixar levar pelas circunstâncias do momento. E longe do Senhor, o discípulo não foi capaz de cumprir o que prometera. Vontade fraca. Geralmente as intenções do sanguíneo são muito boas, mas uma das mais sérias dificuldades dessa índole é a fraqueza de vontade. Muitos deles são chamados de mau caráter por seus contemporâneos ou acusados de assumir compromissos só da boca para fora, porque capitulam facilmente ante as circunstâncias adversas. Essa fraqueza é provavelmente o que os impede de resistir às pressões. Muitos sanguíneos, quando colocados sob pressão, preferirão mentir a ter de enfrentar situações embaraçosas ou sofrer penalidades. Logo passada a dificuldade, certamente sentirão arrependimento, mas, a não ser que sejam encorajados pelo Espírito Santo, não terão forças ou autocontrole suficiente para deixar de incorrer no mesmo erro. Sem o poder de Deus a fortalecê-lo, o sanguíneo facilmente deixará sua vida emaranhar em uma teia de complexidades. Na sala de aconselhamento, é frequente o sanguíneo confessar uma série trágica de acontecimentos. Após cometer o chocante pecado do adultério contra um cônjuge fiel e leal, os opostos se atraem reciprocamente. Vem sempre aquela velha história contada entre lágrimas: eu pretendia cumprir meus votos de fidelidade no casamento. E sem dúvida essa era a intenção. Mas a vontade fraca desse temperamento facilita o esquecimento de promessas do passado e das boas intenções em face das tentações ou das pressões circunstanciais. Um homem de negócios disse-me: amo minha esposa e meus filhos, mas eles ficavam em casa enquanto que aquela linda secretária estava ali comigo o dia todo. Algo que tenho notado a respeito de pecados sexuais é que invariavelmente são seguidos de mentiras, toda espécie de falsos álibis. Uma mentira leva a outra e não demora muito para que o sanguíneo, que tem memória curta, caia em contradições. A Bíblia diz: sentireis o vosso pecado quando ele vos achar. É interessante que o sanguíneo geralmente fique aliviado quando seu pecado é descoberto. A razão é simples: ele não aguenta a pressão. A teia emaranhada tecida pela infidelidade no casamento cria um sentimento de culpa insuportável. Como é extremamente emotivo, seu arrependimento vem acompanhado de muito choro. Tal qual Pedro, quem possui esse temperamento se arrepende com sinceridade, mas por meio da posse completa pelo Espírito Santo, a tragédia pode converter-se em uma experiência de vida transformadora. É, porém, importante que a pessoa reconheça que não são suas fortes resoluções ou suas boas intenções que lhe trazem consistência à vida. É o Espírito Santo. Sem que o Espírito Santo esteja habitando em sua existência, não se pode confiar em um sanguíneo. E o pior é que nem ele pode confiar em si mesmo, aquele que negou a Jesus. É triste o fato de que as coisas boas que se faz não se tornem tão conhecidas como as más. O evento mais conhecido da vida do amigo sanguíneo de nosso Senhor é sua negação ao Salvador. Assim como Judas é conhecido como o discípulo que traiu a Jesus, Pedro é conhecido como o discípulo que o negou. Todos os 4 evangelhos narram a vergonhosa história. Pode ser que o objetivo do Espírito Santo fosse incutir em nós o fato de que Deus pode tomar o mais inconsistente e fraco monte de barro e fazer dele um grande homem de Deus. Uma análise cuidadosa dos eventos relacionados com a negação de Pedro nos dá muitas pistas interessantes quanto à fraqueza desse caráter. Ninguém é mais facilmente influenciado pelo ambiente do que ele. Esse fato não se apresenta à primeira vista. O sanguíneo parece ser forte, algumas vezes quase dominador, e nos dá a impressão de poder controlar qualquer situação. Mas não é assim. Esse temperamento precisa desesperadamente do calor da comunhão dos outros crentes. No caso de Pedro, as dificuldades começaram quando ele deixou os
discípulos e procurou a companhia do inimigo. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. João 18:18. É sempre perigoso para o cristão aquecer suas mãos no fogo do inimigo, sobretudo se for um sanguíneo. Ele é sensível aos que o cercam e tende a adaptar-se a seus costumes, em vez de destacar-se no grupo. Os sanguíneos podem agir de um modo com um grupo de amigos e de forma completamente diferente com o outro. Mateus nos conta que enquanto Pedro aquecia as mãos, uma criada passou e disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Mateus 26, 69-70. A pressão do grupo era demais para o apóstolo e assim, ele negou ao Senhor a quem amava. Deixou o fogo e saiu à varanda, enquanto lá dentro Jesus estava sendo julgado. Então outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez com o juramento: "Não conheço esse homem." Muitos sanguíneos, desde Pedro, têm prometido passar a se submeter a Deus caso consigam se livrar só mais esta vez de um problema. Infelizmente, esse meio-termo não é o padrão divino. Um pequeno sacrifício poderá iniciar um comprometimento bem maior. Mais cedo ou mais tarde, teremos de resistir à pressão que nos rodeia e tomar uma atitude. Feliz o homem que aprende que quanto mais cedo enfrentar as dificuldades, melhor para ele. O desejo instintivo de fugir ao perigo fez que Pedro não apenas repudiasse a Cristo, mas o negasse sob juramento. Usou um sinal de honestidade para encobrir uma mentira manifesta. Pouco tempo depois vieram outros a Pedro. "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Aí ele começou a lançar maldições e jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente um galo cantou. A vontade que tinha de falar não permitia que Pedro se calasse nem mesmo entre inimigos. A maior parte do povo era da cidade de Jerusalém, enquanto Pedro era traído por seu sotaque da Galileia. Temos uma ilustração clara da natureza progressiva do pecado. Depois de negar 2 vezes ao seu Senhor, Pedro somou a terceira os pecados de praguejar e xingar. Evidentemente, antes de sua conversão ele era um sujeito blasfemo, como muitos de seu temperamento. A maioria dos sanguíneos fala mais rápido do que pensa e, para preencher as lacunas, usa com frequência expressões profanas. Sem dúvida, ele não empregava essa linguagem na presença do Senhor, e é bem possível que há muito tempo tivesse deixado de proferi-la. Mas, sob a pressão do grupo, e num desejo típico de ser aceito pelos que o cercavam, Pedro voltou a seu passado e inconscientemente ao velho hábito do palavreado baixo. Quando tal falha acontece, o sanguíneo explica rapidamente: "Ah, eu falei só por falar, mas isso não muda o fato de que pecou com a língua." Desonrando publicamente a Deus. Simão o sanguíneo, caracteristicamente motivado por estímulos externos, ao ouvir o canto do galo, de repente lembrou-se das palavras de Jesus. Sua reação, anotada pelos 4 escritores dos evangelhos, foi típica do temperamento. Saindo dali, chorou amargamente. Somente os sanguíneos e os melancólicos são dados ao choro. Mas, ao contrário do que se diz, isso não diminui sua hombridade, apenas revela a profundidade de seus sentimentos e sua habilidade em exprimir as emoções. As lágrimas amargas de Pedro ao fim desse triste drama ilustram uma tendência tipicamente sanguínea. Eles facilmente se arrependem quando cometem um pecado grave. Têm remorso profundo ao reconhecê-lo ou ao sentirem-se envolvidos por seus resultados. Muitos sanguíneos modernos confessam sinceramente, expressando pesar. Alguns observadores pensam que a profundidade do arrependimento se mede pela quantidade de lágrimas, mas o choro significa apenas que a pessoa está sendo, no momento, verdadeira. Se for novamente aquecer as mãos na fogueira do inimigo, será uma questão de tempo antes de cair outra vez. No último capítulo de João, uma cena terna evidencia a profundidade do remorso de Pedro. Depois da ressurreição, Jesus veio a ele e perguntou: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Há um jogo importante de palavras que não aparece na tradução para o português. O Senhor Jesus usou o termo grego, ágape, que no NT significa a forma mais alta de amor, e é empregado para descrever o sentimento de Deus pelo homem. Certamente por seu remorso de ter negado a Jesus, Pedro hesitou em dizê-lo. Ao responder em vez de amor, ele preferiu algo semelhante ao nosso gostar. Alguns tradutores por isso têm redigido assim sua resposta: "Senhor, tu sabes que gosto muito de ti."
O Senhor Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que gosto de ti. Resposta esta idêntica à primeira. Mas na terceira vez, Jesus mudou a palavra original para a que Pedro usará e perguntou: Simão, filho de João, tu gostas mesmo de mim? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Parece que a ferida da grande negação de Pedro ainda estava tão aberta e profunda que o apóstolo sanguíneo aprendeu finalmente uma valiosa lição. Descobriu que não podia confiar em si mesmo. A única esperança para o sanguíneo é uma vida de dependência do Espírito Santo. Pedro reconheceu que não podia acreditar em suas emoções, daí a relutância em dar uma resposta leviana, além daquilo que pudesse cumprir. Em vez disso, ele agora queria provar seu amor por meio de seus atos. Essa decisão revolucionária em sua vida parece caracterizá-lo dali por diante, evidência de que mesmo um sanguíneo inconstante pode se tornar um instrumento estável e útil quando cheio do Espírito Santo. A inconstância de Pedro. A história que vimos acima e muitos outros eventos da vida de Pedro indicam que um dos maiores problemas do sanguíneo é o fato de ser inconstante. Sua vida consiste em um paradoxo de extremos. Em um momento é quente e em outro é frio. Não tenho dúvidas de que essa tendência traga a infelicidade. Senhor Jesus parecia saber que o desejo do coração de Pedro era de ser um indivíduo estável. Por essa razão, mudou seu nome profeticamente, dizendo: Tu és Pedro, isto é, uma pedra. O apóstolo se tornou forte e cheio do Espírito. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo em sua vida, torna-se uma nova criação. Assim passa a ter duas naturezas, a velha e a nova. Os dois nomes de Pedro são típicos das duas fases de cada crente. Simão representa a antiga qualidade sanguínea, enquanto Pedro denota o renovado caráter pétreo do homem estável e constante que o Espírito de Deus moldou do templo sanguíneo de barro. Porém, como vemos na vida do apóstolo, essa transformação não é imediata, é questão de crescimento. João diz no 2º capítulo de sua primeira epístola: Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e vocês venceram o maligno. Cristãos imaturos não vencem a antiga natureza. Somente ao amadurecer em Cristo e ser controlado por seu Espírito é que o novo homem controla o velho. Essa mudança é mais evidente na índole do sanguíneo do que nas outras. A razão é simples: tudo que o sanguíneo fizer, de bom ou de mal, se evidencia. Os outros temperamentos, menos voláteis, são também menos notáveis. Às vezes, uma conduta inadequada não é reconhecida como tal por não ser extremista. Deus, porém, vê o coração. A mudança do nome de Pedro, feita pelo Mestre, transformador dos homens, é excelente exemplo daquilo que ele quer fazer, por todo ser humano. O homem controlado pelo Espírito não deixará jamais de ser ele mesmo. Veremos que a mudança na vida de Pedro não eliminou sua personalidade e sim a modificou. Depois da plenitude do Espírito, Simão, o sanguíneo, não mais demonstra falta de domínio próprio. Pelo contrário, Pedro passa a ser comedido em seus atos. As características de dinamismo, amabilidade e magnetismo de Pedro continuam evidentes, mas os defeitos são modificados pela força das boas qualidades e Deus é glorificado nessa transformação. Pedro cheio do Espírito. Em uma de suas promessas aos discípulos, o Senhor disse: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Geralmente pensamos nesse poder com relação ao testemunho, e sem dúvida significa que teremos poder para testemunhar, mas não é só isso. O poder do Espírito Santo na vida do apóstolo sanguíneo foi claramente uma influência benéfica. Esse poder, à disposição de todo crente hoje, modificou de tal forma a Pedro que seus defeitos ficaram obscurecidos e suas qualidades foram realçadas. Ao estudarmos esse homem controlado pelo Espírito Santo no livro de Atos, tenhamos em mente que Deus não faz acepção de pessoas. O que fez pelo apóstolo, ele o fará por você também, desde que você esteja disposto a cooperar com o Espírito Santo, permitindo que seu poder o fortaleça nas fraquezas. Vemos o primeiro sinal de transformação em Atos 1 e 15, antes mesmo do dia de Pentecostes. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, quando estavam juntos aguardando a vinda do Espírito Santo, e realizou sua primeira pregação de que temos notícia. Aparentemente é um sermão sobre a morte de Judas Iscariotes. Analisando a mensagem, não se nota nenhuma exaltação,
mas sim um discurso cheio do Espírito, baseado na palavra de Deus, e oferecendo uma solução prática para o lugar deixado vago por Judas, o traidor. Pedro propôs uma maneira inteligente de fazer a escolha dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Atos 1, 21 e 22. Em outras palavras, o 12º apóstolo deveria ter estado com os outros durante todo o ministério de Jesus. Então Pedro orou pedindo sabedoria a Deus. Selecionaram 2 candidatos e confiaram no Espírito Santo para escolher o melhor pelo lançamento de sortes. Essas questões não são mais decididas pela sorte, porque desde o Pentecostes temos o Espírito Santo habitando em nós e guiando-nos nas decisões. Mas, antes daquele dia, a ação de Pedro foi recomendável e de acordo com a prática do Antigo Testamento. No dia de Pentecostes temos mais uma amostra da transformação ocorrida no apóstolo sanguíneo. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, os homens falaram as línguas dos estrangeiros visitantes de Jerusalém de maneira que todos puderam ouvir a mensagem de Deus em sua própria língua. Os habitantes de Jerusalém, que não podiam compreender aqueles idiomas, começaram a zombar dos discípulos e acharam que estivessem embriagados. Foi um Pedro controlado pelo Espírito que se levantou com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, e pregou o primeiro sermão evangélico da era da Igreja. Esse sermão é uma obra-prima, que não pode ser explicada pelos 3 anos em que andou na companhia de Jesus Cristo. Quem pregava era um pescador iletrado, não um intelectual, raramente os sanguíneos o são. Esse sermão foi uma mensagem de Deus, sendo Pedro seu instrumento, e é um exemplo claro de como Deus quer usar os homens hoje. Como o leitor bem sabe se já estudou Atos 2, o resultado foi que naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Simão o sanguíneo foi transformado em Pedro, o sanguíneo controlado pelo Espírito Santo, grande pregador do Evangelho. Esse temperamento geralmente produz ótimos oradores, mas somente quando controlados pelo Espírito é que eles se tornam bons pregadores. Para esses homens há, porém, um fator perigoso que lhes é inato. Têm facilidade de falar e tornar qualquer coisa interessante aos ouvidos, tenham ou não algo importante a dizer. Mas, se controlados pelo Espírito Santo, podem ser de influência tremenda para o reino de Deus. Não é muito difícil saber se o sanguíneo está falando pelo Espírito ou na carne. Sob a influência de seu temperamento, ele enfatizará o eu, e a mensagem lembrará aos ouvintes do que disse Shakespeare. Palavras, derdemona palavras. Como Pedro no dia de Pentecostes, sob a influência controladora do Espírito Santo, o sanguíneo glorificará Jesus Cristo. Ó pastor com essa índole, se controlado pelo Espírito Santo, vencerá a tentação de desperdiçar inutilmente suas energias e se disciplinará no estudo da palavra com o fim de transmitir uma mensagem da parte de Deus em vez de uma palestra improvisada e carismática. Os ouvintes espiritualmente argutos notarão a diferença. A constância de Pedro. Em Atos 3, temos a garantia de que o poder de Pedro no dia de Pentecostes não fora um repente emocional, nem uma efêmera confiança em Deus. Apesar de ser a única forma de eliminar sua inconstância, a disciplina espiritual é muito difícil para o sanguíneo. Ainda assim vemos Pedro e João indo juntos ao templo na hora da oração. João, o melancólico, naturalmente faria a coisa certa, iria à casa de oração na hora designada. Mas uma reunião de oração só é atraente para o sanguíneo quando controlado pelo Espírito Santo. Vemos nesse relato outra característica do Espírito. O cristão que entrega vida ao controle do Espírito Santo não fica tenso nem temeroso. Um dos frutos desse controle é a paz. De maneira prática, isso significa que nos tornaremos flexíveis e estaremos dispostos a fazer aquilo que o Espírito Santo desejar de nós. Pedro e João foram ao templo para orar, descansando no Espírito. Mas quando viram um coxo mendigando à porta, foram movidos de compaixão e mudaram completamente de planos. Nem chegaram a orar no templo, pois Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande."
Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Atos 3, 1-7. O que está faltando nessa história? Se olharmos cuidadosamente, notaremos a ausência de Simão, o sanguíneo. Pedro, controlado pelo Espírito, não procura por nada glorificar-se a si mesmo, mas dá toda a honra ao Senhor, Jesus Cristo, na cura desse homem. Esse parece ser um marco na vida do apóstolo. Conduzido pelo Espírito, ele aproveita a oportunidade resultante da multidão curiosa que se reúne para ver o homem curado, a saltar e pular de alegria, e prega um sermão maravilhoso, de profundidade e conhecimento fora do comum. Os resultados demonstram a participação do Espírito Santo. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000, Atos 4:4. A coragem de Pedro. A notícia de que milhares de pessoas que clamaram pela morte de Jesus Cristo algumas semanas antes agora se arrependiam de seus pecados e confessavam abertamente a Ele como Senhor e Salvador não foi bem aceita pelas autoridades judaicas. Os principais sacerdotes chamaram os apóstolos para um interrogatório. Foi Pedro, controlado pelo Espírito, que respondeu às acusações, dando toda a glória a Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem que, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Pouco tempo antes, Pedro negara covardemente 3 vezes a seu Senhor. Agora, sob pressão ainda maior, ousadamente foi fiel a Jesus Cristo. Suas palavras não demonstram exibicionismo por parte de um sanguíneo, mas sim, uma rendição destemida a um homem condenado. O que provocou a diferença nas reações do mesmo Pedro vivendo sob pressão? Atos 4:08 explica claramente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Pedro não procurou ganhar em intrepidez sob pressão, descansou, e foi então impelido pelo Espírito Santo. Essa deve ser sempre a atitude do cristão em face de uma oportunidade de testemunhar. Um universitário certa vez me perguntou: por que sempre fico tenso e nervoso quando vou dar meu testemunho como crente a alguém na faculdade? Expliquei que essa experiência comum ocorre quando estamos dependendo de nossos próprios dons e nossa perícia, mesmo que o façamos com interesse sincero. A melhor maneira de testemunhar nossa fé é por meio de uma entrega pessoal ao Espírito Santo. Se você estiver em um elevador com uma pessoa que precise ouvir a respeito de Cristo, não lhe cabe forçar a conversa. Sua responsabilidade é tornar seus lábios disponíveis ao Espírito Santo. Antigamente eu lutava, usando lugares comuns que me introduzissem ao assunto, mas com pouquíssimo sucesso. As conversões mais maravilhosas que tenho visto resultaram de uma oração simples feita na presença de um pecador. Senhor, aqui estão os meus lábios. Se quiseres usá-los para compartilhar Cristo com esta pessoa, estou disposto. Eu me relaxaria e se me encontrasse conversando e passássemos a falar sobre coisas espirituais, como acontece com frequência, confiaria em que o Espírito Santo estava testemunhando. Se a conversa não abordasse questões espirituais, embora eu estivesse disposto, ficava igualmente confiante de que estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Nem sempre sei o que está na mente do Espírito, nem o que ele faz de minha vida, nem sou responsável pelo que pratica. Sou responsável da mesma forma que Pedro por ficar à sua disposição, e você, leitor, também o é. Esse tipo de testemunho é mais eficiente porque permite que o Espírito Santo controle a situação. Se é necessário haver pressão, lance-a sobre o Espírito Santo, entregando-se totalmente a ele. Ele aguenta a pressão, você não. O exemplo mais notável extraído de minha vida quanto ao Espírito Santo. Usar meus lábios ocorreu em uma aeronave 707 entre Chicago e San Diego. Exausto após uma semana de conferências, subi ao jato com a esperança de dormir a viagem toda. O avião estava lotado e dei com os olhos em um homem que me reconheceu vagamente. Ele me convidou para sentar a seu lado e de repente empalideceu, pois lembrou que eu era o pastor que orara, em público numa reunião cerca de 1 ano antes. Lembrasse antes, jamais me chamaria para sentar a seu lado. Ele era um engenheiro aeronauta, comandante de um esquadrão da Força Aérea, que já havia passado por muitas situações perigosas, e estava voltando de uma viagem de inspeção que durará 10 dias. Mais tarde fiquei sabendo que falar com um pastor era a última coisa que ele desejaria fazer naquele momento, mas corajosamente e com bastante polidez, tentava salvar a situação da melhor forma possível. Durante a primeira das 4 horas de voo, conversamos sobre política, um de meus poucos passatempos seculares.
A conversa estava tão longe de qualquer assunto espiritual que eu mentalmente orei: Senhor, sei que me fizeste encontrar este homem por alguma razão, mas não tenho a mínima ideia de como levar a conversa para assuntos espirituais. Eis aqui meus lábios. Estou à tua disposição, faze a tua vontade. Após 5 minutos o homem mudou de assunto e disse: Olhe, você que é teólogo, será que pode me responder a uma pergunta? Meu cunhado vive falando comigo sobre religião, mas não consigo entendê-lo. Você pode me explicar o que significa nascer de novo? Em mais de 25 anos falando com pessoas sobre Jesus Cristo, jamais tive uma oportunidade melhor, e ela veio exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Muito antes de chegarmos a San Diego, este veterano aviador, em determinado momento, baixou a cabeça e orou, pedindo ao Senhor Jesus que entrasse em sua vida. O Espírito Santo não está procurando pessoas espertas, mas pessoas dóceis à sua orientação. A sabedoria de Pedro. A maioria das pessoas não pensa com clareza quando sob pressão. Geralmente nossas melhores respostas vêm depois, muito depois da discussão. Mas não foi esse o caso de Pedro, o sanguíneo, quando controlado pelo Espírito Santo. Interrogado e pressionado pelas autoridades religiosas a quem sempre respeitara, ele tinha a mente clara como o som de um sino. As autoridades mandaram que Pedro e João não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Os 2 homens não vacilaram nem gaguejaram perante aqueles ilustres líderes, nem Pedro disse nada que prejudicasse seu testemunho. Disse-lhes: Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, Atos 4, 19 e 20. Essa sabedoria, esse controle das emoções é estranho, não só para Pedro, como para qualquer sanguíneo. Os discípulos deixaram seus opressores, fizeram uma reunião de oração, e não cessaram de anunciar corajosamente a palavra de Deus, Atos 4 e 31. Mais evidências da percepção divina concedida a Pedro, líder da igreja primitiva, podem ser notadas na maneira singular com que ele cuidou do caso de Ananias e Safira em Atos 5. Não houve animosidade nem amargura na atitude com que os tratou, mas esses 2 que tinham defraudado o Espírito perante a congregação foram expostos e mortos como exemplo para a igreja nascente. A situação toda foi encarada de forma moderada, completamente estranha para Simão, o sanguíneo, mas para Pedro, o sanguíneo controlado pelo Espírito Santo, era uma experiência comum. Outro exemplo de sabedoria inspirada pelo Espírito ocorreu quando Pedro, perante o Sinédrio, foi repreendido pelo sumo sacerdote. Nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro não se enfureceu, como seria de se esperar, mas, sob o controle do Espírito, respondeu com sabedoria: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5 e 29. Mesmo quando pressionado pelos homens a praticar algum erro, o cristão, controlado pelo Espírito, não precisa ficar agitado, ressentido ou amargurado. Sempre lhe será possível agir corretamente e, assim, não entristecer o Espírito. Os sanguíneos devem lembrar-se disso no que tange à ira motivada por reações carnais. A graça de Deus nos é suficiente, assim, em quaisquer circunstâncias, você nunca terá que explodir ou estragar seu testemunho por causa da conduta hostil de outrem. Sua vitória não depende do comportamento alheio. Humanamente falando, pode ser que tenha razões de sobra para se zangar, mas os recursos divinos o capacitam a responder de modo pacífico. O segredo está em reconhecer que você começa a afundar no momento em que admite: ele não tem o direito de fazer isto comigo. Jamais responda conforme a desfeita recebida, mas de acordo com o Espírito. Mesmo quando um sanguíneo hade controlado pelo Espírito, será entusiasta e extrovertido. Deus o criou assim. Por isso mesmo sua reação impetuosa é às vezes interpretada erroneamente como uma agressão. Ele terá de ser vigilante neste ponto, especialmente quando junto a pessoas não crentes, porque elas sempre esperam do cristão que seja calmo e sereno. A alegria de Pedro. A alegria é uma tendência natural desse temperamento. Em geral, quem possui essa índole não só tem prazer naquilo que faz, como consegue que as pessoas que o cercam sintam a alegria de viver. Ele, porém, se ofende com facilidade, transformando seu prazer em resmungos ou reclamações sobre como é tratado ou como as coisas acontecem. Isso produz um período de depressão que geralmente se dissipa tão logo apareça o primeiro objeto externo à sua frente. A reação de Pedro por ter apanhado severamente dos oficiais do Sinédrio foi inteiramente contrária à que esperaríamos de um sanguíneo. Lemos em Atos 5 e 41.
Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Essa reação evidencia o controle do Espírito Santo. Em Efésios 5 vemos que uma das primeiras características da vida cheia do Espírito Santo é um coração alegre e feliz. Foi por isso que Pedro saiu alegre em vez de reclamando. Qualquer cristão que tencione andar no Espírito examinará a linguagem. Quando estiver brigando, criticando, reclamando ou usando qualquer outra forma verbal queixosa, é evidente que não está se deixando controlar pelo Espírito. O Espírito Santo nos dá uma inclinação espontânea para o regozijo, cumprindo assim a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. A humildade de Pedro. A humildade não é realmente uma característica do sanguíneo. Suas tendências egoísticas naturais o induzem a buscar a glória. Por essa razão, é raro ele fazer alguma coisa às escondidas apenas com o intuito de ajudar as pessoas. Ele faz com o máximo de fanfarronice e encenação, com o fito de granjear para si todo o reconhecimento possível. Mas esse não é o caso de Pedro depois de controlado pelo Espírito. Temos em Atos 9, 36 a 42 uma excelente ilustração disso. Dorcas, uma mulher que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, ficou doente e morreu. Como Pedro estivesse em Jope, cidade em que ela morava, os líderes da igreja pediram que fosse até ali. A conduta de Pedro mostra-nos o quanto o Espírito Santo modifica um egoísta sanguíneo. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Atos 9, 39 a 42. O que poderia trazer mais glória à reputação de alguém do que ressuscitar um morto? Pedro, porém, insistiu que todos saíssem do quarto para que ninguém observasse o que fazia. Quis o isolamento, que deu toda a glória exclusivamente a Deus. Tal conduta é tão estranha a um homem do temperamento natural de Pedro, que só pode ter sido obra do Espírito Santo. O espírito de oração de Pedro. Uma dificuldade constante encontrada pela maioria dos cristãos sanguíneos é a falta de perseverança em seus hábitos de meditação. De natureza irrequieta, é muito fácil para eles se envolverem em toda sorte de atividades para o Senhor, sem dedicar tempo a Ele pessoalmente, na leitura de Sua palavra e na oração. Por si mesmos, muitos desses cristãos são um tanto vazios e tendem à carnalidade em suas decisões, mas o tempo gasto diariamente no estudo bíblico e na oração parece lhes causar forte impacto. Atos 10 nos revela uma experiência singular na vida de Pedro, quando já controlado pelo Espírito. Mal sabia ele, quando subiu ao eirado para orar, que isso levaria ao segundo uso das chaves do reino, a saber, a abertura do céu, para os gentios por meio do Evangelho. Enquanto orava, teve a visão de um lençol que descia do céu, e nesse pano toda espécie de animais, os quais ele recebeu instruções para matar e comer. O versículo 19 diz: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse. Muitos cristãos sanguíneos não têm a orientação do Espírito porque sua incessante atividade os impede de falar com o Senhor e de escutá-lo. O amor de Pedro. Essa mesma história mostra-nos outra modificação feita pelo Espírito Santo na vida de Pedro. É uma tendência do temperamento a assumir opiniões precipitadamente e alimentar preconceitos. Quase não se precisa adivinhar a extensão de sua intolerância, porque eles são capazes de dizê-lo de forma inadvertida. Sempre que podem, os sanguíneos agarram avidamente a chance de expor essas opiniões. Uma vez que assumem uma posição, tendem a recusar toda e qualquer evidência contrária, sendo difícil fazê-los mudar de ideia. Antes de Pentecostes, Pedro revelava abundantemente tais características, mas, sob controle do Espírito Santo, era diferente. Como bom israelita, ele tinha um antagonismo arraigado em relação a todos os gentios e, de forma especial, tinha ojeriza por soldados romanos. Agora o Espírito o instruía para que fosse até Cornélio, centurião romano, e lhe pregasse o Evangelho. A reação de Pedro foi obedecer imediatamente. Verso 21. Cornélio, tocado pelo Espírito Santo, deu as boas-vindas a Pedro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o.
Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Versos 25 e 26. Essa reação de humildade, por parte de Pedro, testifica novamente a influência controladora do Espírito Santo, mesmo antes de conhecer a natureza da tarefa, ou da profunda mudança que Deus operara. Pedro revelou sua preocupação objetiva pelos gentios, estrangeiros. Ele disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Atos 10, 28 e 29. Essa história mostra que não apenas a boca de Pedro foi santificada, mas toda sua atitude e motivação. Ele resolveu colocar-se completamente à disposição do Deus vivente. A chave da mudança de temperamento está no versículo 28. Mas Deus. Essas duas palavras garantem auxílio a qualquer sanguíneo indisciplinado, teimoso, egoísta e influenciável. Deus, o Espírito Santo, provê uma qualidade para compensar cada fraqueza humana. Sob o controle do Espírito Santo, Pedro pregou uma mensagem cheia do Espírito, e assim ofereceu a salvação àqueles gentios. A resposta foi eletrizante. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Verso 44. Apesar do espanto dos judeus que acompanhavam a Pedro, ele conduziu os novos convertidos ao batismo de água, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Verso 48. A amabilidade de Pedro. A tendência característica do sanguíneo de ser rude e impaciente como a um touro em loja de louças, segundo o provérbio, desapareceu de Pedro. Estava de tal forma controlado pelo Espírito Santo que nele só encontramos graça e moderação. Quando voltou a Jerusalém, os que eram dos circuncisos disputaram com ele. Cristãos tipicamente carnais, eles não puderam ver a colheita de almas acima de suas críticas tendenciosas. Em vez da reação normal e sanguínea de Simão, que seria de ralhar severo com eles, Pedro começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Atos 11 e 4. E expôs-lhes os fatos com todos os detalhes. Em razão de sua explanação gentil e controlada pelo Espírito, os judeus cristãos reagiram bem a essa primeira colheita de estrangeiros gentios, pois as Escrituras dizem que, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções. Louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Verso 18. Simão, o sanguíneo, nada conhecia do princípio de que a graça e a amabilidade desviam as críticas iradas, mas o Espírito Santo conhecia. Em vez de provocar contenda e divisão, Pedro uniu mais as pessoas. Não podemos deixar de nos perguntar se muitos dos vergonhosos conflitos dos últimos séculos da história da Igreja poderiam ter sido evitados se os líderes tivessem enfrentado as críticas sob a influência controladora do Espírito Santo. Esse desafio, é claro, não se limita aos indivíduos de temperamento sanguíneo. Pedro, homem de fé, uma das 9 características da vida preenchida pelo Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23, é a fé. Como já verificamos, o sanguíneo tem inclinação para o medo. Isso se nota especialmente quando precisa tomar decisões sozinho. Em Atos 12, vemos o apóstolo Pedro em outra situação. O rei Herodes aprisionara alguns da igreja com o intuito de maltratá-los. Pedro, sozinho na cadeia, foi chamado por Herodes. 12:6. Em lugar de se preocupar com sua prisão ou com o perigo de vida, dormia pacificamente quando o anjo do Senhor surgiu para libertá-lo. Dormir nessas condições só podia significar que Pedro estava tranquilo, sem temor, entregue aos cuidados de seu pai celestial. A paciência de Pedro. Os sanguíneos têm tal tendência ao sarcasmo que chegam a ferir emocionalmente os amigos. Em meu trabalho de aconselhamento cheguei à conclusão de que a maioria das pessoas tem muitos pensamentos cínicos, mas não os deixa transparecer. Não é o caso do sanguíneo, que diz quase tudo o que lhe vem à cabeça. Depois de ser miraculosamente liberto pelo anjo, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Atos 12, 12 a 15. O que o sempre impaciente Pedro fazia à porta, enquanto os incrédulos, guerreiros da oração, duvidavam das respostas às próprias orações? Pacientemente,
Pedro continuava batendo. Pedro não os cumprimentou com o sarcasmo que seria esperado de um sanguíneo, mas fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Verso 17. Nunca houve oportunidade maior para um líder da igreja ridicularizar seus amigos. Mas Pedro estava mais preocupado com o fortalecimento espiritual daquelas pessoas e com a graça de Deus do que em menosprezar a fraqueza alheia. O capítulo 12 demonstra vivamente a obra do Espírito Santo em um temperamento sanguíneo. A liderança de Pedro. A inspirada liderança do apóstolo sanguíneo torna-se evidente em Atos 15, no momento importantíssimo da história da igreja primitiva. Paulo e Barnabé haviam acabado de voltar de sua primeira viagem missionária entre os gentios. A reação dos cristãos legalistas foi amarga e criou grande contenda e discussão com eles. Paulo e Barnabé se apresentaram perante os presbíteros e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Verso 1. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Verso 7. A palestra de Pedro diante das circunstâncias hostis foi usada pelo Espírito Santo para restaurar a unidade da igreja primitiva. Lemos que quando terminou, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Verso 12. Uma das dificuldades da maioria dos sanguíneos em permanecer durante muito tempo na liderança é sua imaturidade. A objetividade já lhes é custosa e no calor da luta, então, ficam de tal forma envolvidos que em vez de agirem como óleos sobre a água, transformam-se eles mesmos em fonte de irritação. Isso geralmente limita o efeito de sua liderança. Porém, tais tendências naturais não constam nesse relato do comportamento de Pedro. A única explicação reside no fato de que ele estava sendo controlado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo em Gálatas 2:8 prova que Pedro foi um líder eficiente nos primeiros dias da igreja. Paulo era um intelectual de aprimorada educação, mas nestas palavras prestou grande tributo à capacidade de liderança de seu amigo sanguíneo. Suas palavras: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, oferecem-nos o testemunho valioso de um contemporâneo quanto aos resultados miraculosos da transformação operada pelo Espírito no temperamento de Pedro. A falha de Pedro. Seria um erro pensar que, depois de Pentecostes, Pedro tivesse estado sempre sob controle do Espírito Santo. Certos cristãos idealistas estabelecem padrões tão irreais que é impossível mantê-los. Desanimados, alguns deixam então de trilhar o caminho do Espírito. Como veremos, o Novo Testamento indica que Pedro nem sempre agiu controlado pelo Espírito depois do dia de Pentecostes. Deus está interessado em todas as nossas experiências e ordena que andemos em santidade, mas não pretende castigar-nos a cada falha. Na Bíblia, o rei Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, mas porque se arrependeu depois de pecar e voltou-se contrito para Deus, a fim de ser perdoado e restaurado à sua graça. Deus não deixou de abençoar o rei após seus grandes pecados, mas enviou convicção por intermédio do profeta Natã e recebeu Davi de volta à comunhão. Até mesmo Elias sentiu-se certa vez tão deprimido que pediu a Deus para deixá-lo morrer. O Senhor perdoou ao grande profeta e usou-o de forma magnífica depois disso. O cristão não consegue escapar dos impulsos da carne, por isso Gálatas 5:16 insiste conosco: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse desafio não foi lançado aos incrédulos, mas aos crentes. Em vez de ficarmos deprimidos por causa de nossos pecados, permitindo que a carnalidade nos avilte, devemos, se pecarmos, recorrer imediatamente à confissão, conforme 1 João 1:9, e assim, desfrutar o perdão e o esquecimento de nossos pecados por parte de Deus. Pedro voltou a ser Simão o sanguíneo, e o apóstolo Paulo relata em Gálatas 2 como isso se deu. Parece-nos que quando Pedro esteve com Paulo em Antioquia, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, porque a igreja tinha muitos convertidos gentios. Mas quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. O apóstolo Paulo diz que nisso não estavam andando, de acordo com a verdade do Evangelho, Gálatas 2:14. De alguma forma Pedro reverteu-se em Simão o sanguíneo devido ao medo. O medo dos homens é uma característica bastante sanguínea. Pedro não queria desagradar a seus amigos.
Separou-se, portanto, dos irmãos gentios, e isso com certeza os ofendeu. Não que Deus tenha deixado de usar a vida de Pedro, pois suas duas epístolas foram escritas muito tempo depois. Sugere, porém, que mesmo cristãos amadurecidos e repletos do Espírito precisam examinar-se sempre, para que também eles não andem momentaneamente na carne. A maturidade de Pedro. A maturidade espiritual de Pedro é comprovada em muitas ocasiões posteriores a essa. Mas talvez a ocasião mais destacada seja a mansidão por ele, demonstrada quando o apóstolo resistiu-lhe face a face, Gálatas 2:11. Em vez de se ressentir da repreensão de Paulo, demonstrou uma apreciação repleta de amor. Em sua segunda epístola, escrita já no final da vida, encontramos este tributo caloroso ao apóstolo Paulo, vindo da pena de um Pedro sanguíneo. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Segundo Pedro 13:15. Pedro recomenda ainda a leitura das epístolas de Paulo, e no versículo 16 as equipara às escrituras do Antigo Testamento. Este é provavelmente o maior tributo que um judeu-cristão poderia render a outro, reconhecer a obra de Deus na vida de Paulo, tanto quanto na vida de Moisés, Davi, Daniel e Samuel. A transformação do apóstolo sanguíneo demonstra que Deus pode lhe tornar o tipo de pessoa que Ele quer que você seja. Mostra-nos também que para toda e qualquer tendência à fraqueza, mesmo aquelas cuja intensidade tenha sido aumentada pelo hábito, existe uma cura. Deus, o Espírito Santo, possui uma força para cada uma das falhas do sanguíneo. Este, como todos os outros cristãos, precisa continuamente dar ouvidos à admoestação. Deixem-se encher pelo Espírito, Efésios 5:18.